Hora da Lição. Sejam todos bem-vindos a mais uma Hora da Lição e que Deus continue abençoando você e a sua família. Esta semana nós estamos estudando a respeito do dízimo da Casa do Tesouro, tá bom? E hoje, segunda-feira, dia 16 de janeiro, título: Onde fica a Casa do Tesouro? Onde é que fica? Vamos entender isso na lição de hoje. Mas eu quero aproveitar para convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Participe se inscrevendo também aqui no canal. Aperte aí, clique aí embaixo, inscreva-se, aperte o sino das notificações para você ser avisado quando entrar um vídeo aqui no canal, tá bom? Meu canal é Evanilton Paixão. Dê seu like, compartilhe com seus amigos, familiares e convidem eles também para se inscreverem aqui no canal. Conto com seu apoio. Lá em Malaquias 3:10 diz o seguinte, Malaquias 3:10: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Essas são as palavras de Deus para o profeta Malaquias dizer ao povo. Então, estamos estudando sobre a Casa do Tesouro, sobre o dízimo. E onde é a Casa do Tesouro? Claro que o povo entendeu quando Deus disse a palavra Casa do Tesouro. Claro que o povo sabia que era a igreja, era o templo. E Deus também havia incluído em suas instruções para que haja mantimento na minha casa. Inicialmente, a Casa do Tesouro era aquela tenda no deserto, o santuário que Deus havia dado ordens com o tamanho, as medidas dadas a Moisés para construir e ele habitar, onde eles faziam os sacrifícios. Então, inicialmente era a tenda. Mas, depois, quando Israel viveu na Terra Prometida, a localização central foi em Siló e depois, de maneira mais permanente, no templo em Jerusalém. Por que isso? Porque se a gente acompanhar lá em Deuteronômio, capítulo 12, de 5 a 14, nós vamos ver os princípios de Deus, as ordens de Deus, que ele habitaria no lugar, que o povo não deveria levar o dízimo, as ofertas, a adoração em qualquer lugar. Teria que ter um local onde ele indicasse e organizasse e dissesse, vocês vão fazer dessa maneira e ali, naquele lugar. Então, o princípio que nós tiramos dessas passagens aqui de Deuteronômio, depois você pode ler com calma, capítulo 12, de 5 a 14, é que o princípio de que devemos obedecer a Deus e suas ordens deve ser direcionado à igreja, ou seja, o templo ou local de adoração. Então precisamos obedecer, esse era o princípio, e eles obedeceram, porque eles construíram o local para a adoração e ali devolver o que era de Deus. E ainda tem mais, porque acompanhando esse sistema de devolução de dízimo, ainda no ano tinha 3 vezes que o povo deveria devolver, que era na Páscoa, no Pentecostes e na festa dos tabernáculos. Está lá em Êxodo, capítulo 23, versos de 14 ao 17. Então o povo de Deus deveria viajar a Jerusalém para levar os dízimos e as ofertas e para louvar e adorar a Deus. Então, os levitas distribuíam o dízimo a seus irmãos por toda a terra de Israel, porque era deles, eles recebiam,
foi ordem de Deus, porque eles quando entraram em Canaã não receberam herança. Então Deus deu ordens para que o dízimo fosse empregado para eles. Só que perceba que o dízimo não é só os bens de grãos que eles tinham, de animais, das heranças materiais, ou seja, de bens que eles possuíam, de riqueza, mas de tudo que eles tinham. Então começou com isso, porque a moeda, o dinheiro, em todos os lugares ainda não existiam, mas no templo em Jerusalém existia. Então, de tudo que possui, olha aí como diz, de tudo que eles possuíam, eles devolviam. Então, se eles possuíam o dinheiro, que é no nosso tempo hoje, precisamos também devolver. Então, hoje, seguindo esse sistema da ordem de Deus, os sacerdotes e levitas hoje são os pastores que recebem para trabalharem na obra de Deus. Agora, em harmonia com o princípio bíblico da Casa do Tesouro, a Igreja Adventista do Sétimo Dia designou as associações, missões e uniões de igrejas como Casas do Tesouro, em nome da Igreja Mundial, a partir das quais o ministério é pago. Então, seguindo esse sistema da ordem de Deus, a Igreja Adventista é organizada. Os membros levam seus dízimos e ofertas à igreja local como parte da sua experiência de adoração a Deus, mesmo que alguns doem por meio de transferência bancária, que é o sistema, cada época vai evoluindo. Então, tem um sistema também que facilita de transferência através de aplicativo. Porém, ainda se leva, claro, no envelope organizado e se devolve na salva. A igreja é organizada. Então, esse sistema de administração do dízimo, delineado e ordenado por Deus, tem permitido que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tenha um impacto mundial crescente. Então, se você olhar aí nos noticiários, você vai constatar, vai confirmar a amplidão do trabalho da Igreja Adventista com os dízimos e ofertas, hospitais, escolas, trabalho social, ajuda quando tem enchentes ou casas de recuperação. Então, todo esse trabalho aí, recolhendo, segundo a ordem de Deus, o dízimo e a oferta, possibilitou que a igreja fizesse esse trabalho e continua fazendo. Não que o dízimo serve para pagar contas de água e luz, quando eu falo na pregação do Evangelho, para se espalhar, nada disso. A gente já está estudando sobre o dízimo, que na época era empregado, destinado para os levitas, que eram os ministros ali na igreja, e os sacerdotes, que não receberam herança, então eles viviam disso. Hoje são os pastores, os obreiros na casa de Deus, tá bom? A gente já está estudando sobre isso, mas daqui mais para frente, na lição, eu vou estar explicando nos próximos vídeos, detalhadamente, sobre o dízimo e oferta, sobre o emprego, sobre o destino. Eu estou falando e destacando a Igreja Adventista na lição, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque a Igreja Adventista, ela acompanha a promessa de Abraão e os reformadores que descobriram sobre o cristianismo que precisava continuar desta forma a promessa que deu o nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas a promessa é a mesma lá do passado. Então, tem sido uma bênção hoje a Igreja Adventista se espalhando pelo mundo na pregação do Evangelho, seguindo essa ordem do Mestre, que é Deus. Agora, se todos devolvessem o dízimo a quem quisessem, a obra da igreja seria prejudicada. Então, comente aí o que você acha, porque essa prática seria ruim e contrária às Escrituras. Por que essa prática seria ruim e contrária às Escrituras? Dê aí sua opinião. Então, a Casa do Tesouro é a igreja, mesmo sendo a igreja local. E nós devemos levar para devolver o que é de Deus
na igreja. Esse é o sistema. Então que você vá com alegria, com felicidade, com a sua família e devolva o que é de Deus, seguindo ali a maneira com que Deus fala, que Deus ordenou, tá bom? Com alegria, com felicidade, porque com certeza Deus ele vai te abençoar. Possamos fazer a nossa parte para com Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, porque aqui o Senhor nos esclarece a respeito da casa do tesouro, que é a casa de adoração e louvor a Ti. E como forma de adoração e louvor a Ti, como o Senhor nos ordena, que o Senhor nos ajude a devolver o dízimo indo à igreja e não empregando para outros lugares, outros fins, mas devolver ali para que seja bem administrado para a Tua obra. Em nome de Jesus, amém. Então, meus amigos, até a próxima Hora da Lição.